Janela do Céu. Estamos de volta, compartilhando a palavra, ouvindo o testemunho da nossa irmã Leci Engel, da cidade de Novo Hamburgo, que estava falando que ela foi tocada através de uma mensagem no jornal NH, que saía toda semana, sai ainda, né? Existe, então são muitos anos que essa palavra tem sido semeada, né, na cidade, que muitas pessoas são cristãs e buscam o Senhor, talvez ocultamente, né, que ainda não tiveram a coragem de ir atrás da igreja, de buscar, mas estão ali recebendo a palavra. Tem também o programa Viver Bem em Cristo, onde é levada a palavra do Senhor. Então nós temos que aproveitar sempre todos os meios, todas as mídias, né, para que a palavra do Senhor chegue a todas as pessoas. Mas continuando então, irmã, nossa conversa, do seu testemunho, como foi depois para os seus filhos, né? Como foi para a senhora ver a mudança nos seus filhos, a mudança no teu lar? Assim, ó, irmã, eu quando eu congregava lá, quando a igreja era ainda lá na Barão de Santo Ângelo, eu pedia material emprestado, eles emprestavam para trazer louvores, ministrações, né? Era em CDs, assim, ainda é, mas... Então, às vezes, eles vinham meio arranhados, né? Porque já eram muito usados. Eu trazia para casa e colocava lá na minha cozinha. Eu tinha uma mesinha lá na cozinha, onde eu tinha o rádio em cima, e eu colocava louvores e colocava também ministração, muita ministração. Porque a Andréa passava lá, o Valdemar, ele trabalhava, nós morávamos numa casa onde o nosso negócio, o meu marido tinha um comércio de combustíveis, e então era junto, na frente era o posto de combustível e atrás então nós morávamos. Era uma casa bem grande. Então o Valdemar trabalha, depois que a gente fechou o posto, né? Ficou aquele espaço ocioso ali, né? Então o Valdemar resolveu colocar o escritório dele ali, né? Então quando ele precisava, ele entrava lá para dentro, seguido ele ia até a cozinha, comer uma coisa, tomar uma água e tal. Então ele passava na cozinha ali e via eu ouvindo ministrações e ele captava aquilo ali, entrava, né? E eu acho que começava a mexer com eles, né? E nos artigos do jornal também, em final de semana, assim, durante a semana também, eu abria a página do jornal, ali onde o pastor falava, e levava lá no escritório dele, deixava sobre a mesa dele, para ele ler aquela mensagem. Porque de manhã, quando ele chegava, ele ia ler aquilo ali, né? Sempre em segundas-feiras eu deixava. Daí um dia ele pegou a mensagem, disse: mãe, por que tu coloca isso sempre lá na minha mesa? Eu disse: eu acho tão interessante, eu gostaria que tu lesse, mas se tu não quiser ler, também não precisa, né? Eu falei para ele. Ele disse: mãe, tu tem que entender que isso aqui é uma pessoa falando, é uma pessoa que ele recebe a unção do Senhor e passa por aqui para o jornal, né? Mas eu noto que eu acho que tu tá engrandecendo essa pessoa que tá lendo. Eu disse: não é isso, né? Eu falei para ele. Tá, ele falou isso só uma única vez, mas eu não deixava de botar. Toda segunda-feira eu colocava lá. E ele lia, com certeza, né? Porque depois de ler aquilo, isso vai trabalhando no interior da pessoa, na mente, assim, né? Da Andréa não gostava muito de ler, mas ela ouvia. Então ela começava a ler, ela até se escondia para eu não ver que ela estava lendo, que ela estava ouvindo. E daí, né, ela começou a gostar também, né? Primeiro foi o Valdemar. Ela ouvia as ministrações, não tanto, e também ouvia os louvores. Daí ela dizia: mãe, mas tu tem coragem de ouvir esses louvores aí? Eu disse assim: ai, como são lindos, como eles falam. Daí eu estava já lendo a palavra. Deus disse assim: olha, esses louvores todos que eu ouvi até hoje, são todos eles da palavra de Deus, da Bíblia. Não tem nada diferente de fora. Isso aqui é tudo daqui.
Daí eu falava isso também para o Valdemar. E ele começou a se interessar. Ele começou a ir nos cultos. Ele ia lá na igreja dele, mas também lá uma vez de outra ele ia no culto ali. E também ia em Porto Alegre, de vez em quando, né? Ele descobriu que lá também tinha uma igreja. E Deus começou a trabalhar na vida deles. E daí foi. E ele então começou a ir para a nossa igreja, né? Ele e a Andréa foram batizados nessa denominação. E daí eles voltaram, vendo que a mãe estava congregando ali. E eles voltaram, vieram para mim também. Vieram para a igreja do Senhor Jesus também, né? Através do que eu levava para casa, né? Eu ouvi, eles também ouviam, né? Sem querer, mas ouviam, né? E aquilo ali foi mexendo dentro deles, né? Daí o Valdemar notou que aquilo que faltava lá, que paralisou lá, a igreja do Senhor Jesus, ela não para. Ela está sempre... Porque o caminhar com o Senhor, ele é sempre. Ele não tem um limite. Ele é ilimitado, né? Então, eu dou glórias a Deus. Agradeço todos os dias ao Senhor por os meus filhos estarem caminhando no caminho dele, né? E até muito mais do que eu, né? Porque eles têm mais discernimento, assim, do que eu. Eu sei que eu sou, às vezes, falha ou não busco, assim, como eu deveria buscar, né? O Senhor. Mas eu acho que tudo é válido, tudo tem um tempo. O Senhor, ele tem o tempo dele, né? E o nosso tempo e as nossas vontades, assim, não são, assim, como a do Senhor, né? O tempo do Senhor não é o mesmo nosso, fala na palavra, né? Então, eu estou buscando o Senhor e eu espero que um dia eu tenha bastante discernimento para compreender mais a palavra do Senhor, né? E qual foi a maior mudança e transformação que a senhora viu dentro, que Deus realizou através da palavra dentro de ti? Nesses anos, né, da vida da igreja. O que o Senhor me mudou, assim, que eu era uma pessoa que eu gostava muito das coisas do mundo, assim, né? De sair com amigas e dar muito valor para tudo, assim, para minha casa, para jardim, para, assim, né? Para as coisas naturais, assim, materiais, exatamente. Isso Deus começou a trabalhar na minha vida. Daí eu vi que nada disso era muito importante, que a importância maior era o Senhor, porque Ele que dava o fôlego Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos dá todos os livramentos, né? E se nós não tivermos Ele como a nossa meta em nossa vida, em primeiro lugar Ele, as outras coisas, assim, elas não vêm, assim, com... Como é que eu vou te dizer? As coisas não têm muito sentido. Não tem sentido, assim, se tu não tiver Deus. Com Deus tudo é melhor, é mais bonito, né? Tá certo que as tribulações vêm, mas aquelas tribulações que o Senhor que nos coloca elas, né? Ela vem, mas tu consegue passar por elas com paz. Não, assim, blasfemando e não perguntando, por que Deus? Eu nunca pergunto, assim, nunca perguntei a Deus por que aconteceu isso na minha vida. Eu tenho tanto temor no Senhor que eu não pergunto, assim, nunca me atrevi a perguntar a Deus por que está acontecendo isso na minha vida. Eu nunca fiz isso, eu não lembro, eu não sou perfeita, ninguém é, né? Mas eu sempre tive tanto temor a Deus, eu não falar para Ele assim, por que tu fez isso? Por que tu permitiu que isso acontecesse? Né? Porque tribulação na nossa vida todos nós temos, né? Uns têm menos, outros têm mais. Outros têm muito, outros nem têm nem mais nem menos, mas médio, né? E eu também sei para te dizer assim que a paz que o Senhor dá para nós, tu não encontra em lugar nenhum. Porque eu me lembro quando eu morava naquela minha casa lá, tinha um pátio enorme nos fundos.
E não tinha, tinha um muro e não tinha grade, não tinha nada, né? E a gente foi assaltada muitas vezes quando a gente era do mundo, né? Nós tínhamos comércio e entrava assim dinheiro, né? Porque posto de gasolina vinha muito carro abastecer, não tinham quase postos, eram poucos. Então a gente tinha uma clientela bastante grande, né? E daí a gente era muito visada, né? E sofremos muitos assaltos naquela época, né? E depois daí eu me aposentei, meu esposo não quis mais ter posto, né? A gente encerrou as atividades, damos baixa na empresa e eu sei que depois que eu me converti, eu não tinha mais medo de nada. Porque eu estava sempre louvando o Senhor, eu ia para a rua de noite e estendia a roupa no varal de noite para amanhecer, daí no verão principalmente amanhecia tudo seco, né? Para o sol não pegar assim, né? Então eu ia não pensava em assalto, nessas coisas, que eu tinha Deus comigo. Eu disse, estou buscando o Senhor, Ele mora dentro de mim, por que eu vou ter medo? Né? Então eu tinha uma paz tão grande, não tinha medo de nada. E às vezes era tarde da noite, eu ficava sentada lá fora, porque tinha uma brisa assim, né? Ficava até tarde, até às vezes 2 da manhã, sozinha, eu e o Senhor. Conversando com o Senhor, agradecendo, Senhor, como Tu é maravilhoso. Tu me dá esse céu todo com essas estrelas, essa lua maravilhosa, né? E como de fato, como é maravilhoso Tu caminhar com o Senhor, né? Porque a paz que Ele te dá, assim, só Tu sabe. Uma outra pessoa tu contando, ela nem vai acreditar. É só tu sentindo, né? Tu tendo o Senhor contigo, assim, como tu não tem medo de nada. Tu não sente medo. Daí muitas pessoas falam assim para mim, mas tu não tem medo, tu anda às vezes de noite, tu tem que... Agora, umas amigas me disseram, eu ouvi dizer que o bairro onde tu foi morar, dá muitos assaltos lá. Daí eu pensei assim para mim, quando elas falavam isso, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, né? Eu sempre dizia assim. Quando eu ia para a rua também de noite, assim, eu sempre dizia, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, né? Eu não sei aonde que está isso na palavra, não me recordo, mas eu li aqui, né? E daí para que eu vou temer, né? Então, agora eu estou morando nesse bairro aqui, é uma bênção, nunca vi nada de anormal aqui. E lá onde a gente já morou, durante 40 anos, eu morei 43 anos, eu morei lá, eu tive 14 assaltos, né? Nós sofremos 14 assaltos. Mas naquela época, nos anos de 70 e poucos, por ali, 80, né? Nos anos 70 e 80. E daí parou um pouco, né? Mas eu tenho para te dizer assim que o andar com o Senhor, depois da nossa conversão, é assim uma coisa que não tem explicação. É verdade. Deus vai curando, né? Renovando nossa mente, sim, curando. Imagina, né? 14 assaltos, quantas coisas, né? Sofridas que nos traumatiza, né? É inevitável ficar com aquela insegurança, né, no coração, na mente, aquelas cenas, né, só Deus para nos livrar depois de todas essas coisas que ficam no nosso coração. E Deus é maravilhoso porque a própria palavra por si só, ela traz aquela segurança, né? Deus dentro de nós vai nos dando aquela paz de que Ele está conosco, que não precisamos temer nada, né? Claro que nós não vamos nos expor, né? Como o Senhor disse, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Os cuidados são normais, mas por dentro a paz, né? Por dentro, interior, o Senhor está nos cuidando, está nos guardando. Então, gostaria que a irmã deixasse uma palavra para nós encerrarmos. Algo que vi que já tinha marcado. Quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, uma dica, uma mensagem final. Sim, irmã. Eu gosto muito de ler o Salmo 103,
ele fala muito comigo. Daí eu vou ler ali alguns versículos. Do Salmo 103, o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz a justiça e julga todos os oprimidos. Então, eu deixo esse salmo para as pessoas que quiserem meditar nele. Ele vai falar muito com vocês, né? Então, é isso aí. Amém. Então, não esqueça, Salmos 103, fica a dica para que você possa meditar, orar em voz alta. Meditar todo ele, porque ele faz muito bem a nossa alma. Amém. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a tua presença de se dispor aqui para compartilhar conosco. Que Deus continue, né, trazendo mais e mais testemunhos. Aí continue a sua caminhada com o Senhor. Nós ficamos por aqui até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.